Olá, como vocês estão? Eu sou a Maria Marta, do perfil Psicobela. Estou passando por aqui para o segundo vídeo da série O Seu Relacionamento com o Corpo e com a Comida. No primeiro vídeo nós conversamos a respeito da autoimagem e da importância de você trabalhar, acolher e conduzir bem aspectos relevantes à sua imagem corporal. Porque esse é um ponto fundamental para que todo o processo aconteça de uma maneira bem sucedida e, além do emagrecimento saudável, ele possa também ser sustentável. Hoje nós vamos conversar sobre um aspecto muito importante também, que é a personalidade da pessoa que emagrece. Muitas vezes, dentro do processo de emagrecimento, nós damos fundamental importância à dieta, né? Fundamental importância ao profissional que está conduzindo o programa de emagrecimento. Tudo isso é importante mesmo, importante demais. Mas há algo que também é tão importante quanto, ou talvez mais importante, que é a personalidade da pessoa que busca emagrecimento. Porque a personalidade dela é que vai determinar como que ela vai conduzir e como ela precisa ser conduzida. Nós já sabemos pelos profissionais que acompanham pessoas com dificuldade em emagrecer, profissionais responsáveis, comprometidos, que a individualidade, né, que a personalização de todo o processo, ele é fundamental, porque as pessoas são diferentes, são indivíduos, e cada indivíduo, apesar de nós podermos usufruir de uma série de fatores que são gerais, alguns aspectos são tremendamente específicos. Basicamente, de uma maneira bastante simples, até porque a personalidade também é um assunto muito complexo, mas de uma maneira mais simples, a gente pode entender a personalidade como dois aspectos: o temperamento, que é aquilo que a gente herda geneticamente. Literalmente é o tempero que a gente tem, literalmente, né? Alguns são mais azedos, alguns são mais doces, alguns são mais agitados, alguns são mais calmos, alguns são mais irritados, alguns são mais assim ou assado, porque o temperamento é algo que a gente herda, é uma herança genética. Herdamos também as questões comportamentais, porque aqui nós temos o segundo aspecto, que é o caráter. E o caráter é tudo aquilo que molda o temperamento, né? Então, a maneira como nós fomos educados, a maneira como nós fomos conduzidos, os valores que nós temos, os princípios que regem a nossa vida, como nós lidamos com o nosso temperamento. Essa combinação faz a gente ser aquilo que nós somos. Claro, a época que nós vivemos e o contexto que nós estamos é determinante também para como as coisas acontecem, como elas se desenvolvem, como nós as percebemos. Todos esses aspectos precisam ser contemplados. O humor é um aspecto tão fundamental dentro do processo, tanto que muitas dietas, ao retirar uma série de elementos fundamentais à saúde e à nutrição do nosso cérebro, interfere profundamente na qualidade do humor de alguém, que pode ficar mais irritadiço, né? Que pode ficar mais cansado, depende de uma série de fatores. Então aí vem o aspecto sempre fundamental da nutrição. Mas existem também os perfis de personalidade, o gosto, as preferências. E hoje até nós sabemos que tem várias questões disso que tem a ver com a nossa genética também. Mas tem a ver em grande parte com o nosso comportamento. Aquilo que nós aprendemos, né? A experiência que nós temos. A alimentação, ela produz um aspecto central da nossa vida. Ninguém vive, não há vida sem alimento. Né? É preciso lembrar desse aspecto só fundamental. Existe qualquer coisa sem alimento? Não, não existe. Então nós temos que, de fato, cuidar da nossa relação com a comida, porque sem comida não há vida. Então, muitos alimentos que são retirados interferem muito no nosso humor. Esses humores, além de interferirem, daí a importância também de você ter a atividade física como um fator importante e relevante, não só do processo de emagrecer, mas da nutrição do nosso cérebro, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, é tão fundamental também. Aliás, nós estamos falando só de coisas fundamentais. Literalmente aquelas que fundamentam, aquelas que dão alicerce, aquelas que permitem uma evolução positiva, uma evolução bem sucedida. Então, outro aspecto importante é quando existe alguma dificuldade em relação aos humores. As pessoas sempre dizem, eu como demais porque eu sou muito ansiosa. Quando eu estou muito ansiosa, eu como demais. Estar muito ansioso, ser muito ansioso, faz a gente comer demais,
faz a gente ter uma relação disfuncional, inadequada com a comida? Pode fazer sim, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Maria Marta, emoção engorda? Não, comida engorda, né? Então, comida em excesso, comida inadequada engorda. A nossa emoção, ela simplesmente precisa de uma gerência, de uma regulação. E muitas vezes nós não temos essa gerência, nós não temos essa autorregulação. Por isso, nós fazemos as famosas compensações alimentares. Se nós não dermos conta do nosso humor e nós também não aprendemos a modelar o nosso humor dentro do processo de emagrecer e dentro do processo da vida, porque muitas vezes, né, queridos, o que acontece de muito errado nos nossos planos em emagrecer? Não considerar a imagem corporal é uma, mas a outra também é retirar da nossa vida, como se fosse algo à parte, o nosso processo de emagrecer. Né? Eu retiro, vou lá fora, emagreço, faço o que eu tenho que fazer, depois eu volto para a minha vida, como se isso fosse possível, como se fosse uma parte extra, uma parte fora da engrenagem. Depois eu vou lá, monto aquilo e não consigo fazer caber dentro da minha história, dentro da minha vida. Né? Então, isso tudo interfere na qualidade da forma como a gente vive, isso tem a ver com o nosso humor. Quando a gente pensa em humor também, dentro do contexto da personalidade, que é essa maneira única, singular de ser, nós temos vários perfis de personalidade, porque nós temos diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de história, diferentes tipos de humor, diferentes tipos de temperamento. Tudo isso, embora tenhamos bases muito similares que nos realmente assemelhe, nós temos aspectos e particularidades muito diferentes. Por isso, a importância da personalização do processo de emagrecimento, tanto no acompanhamento comportamental como no acompanhamento nutricional. São aspectos muito importantes e aí nós vamos esbarrar também em aspectos quando a ansiedade ela é patológica ou quando ela tem um nível de disfuncionalidade muito alto, né? E nós temos muitos medos em relação a isso. Muitas pessoas tomam remédio para emagrecer, mas têm medo de fazer suporte medicamentoso para tratar do humor. Só que, infelizmente, às vezes nós temos um transtorno de humor distímico, ou seja, uma tristeza, muitas vezes que ela não é uma depressão, mas ela me puxa um pouco para baixo, isso muitas vezes me faz buscar alimentos mais palatáveis e mais gordurosos e principalmente mais calóricos para que eu tenha uma resposta energética maior, e muitas vezes eu faço a correção, entre aspas, aqui do meu humor com comida. Essa regulação não pode ser feita dessa maneira, né? Porque nós temos uma série de preconceitos com relação ao suporte farmacológico. Então, queridos, além do clínico geral, além do endocrinologista, além do nutricionista, né, do psicólogo, o psiquiatra também deve ser um médico que pode e deve estar presente num bom programa de emagrecimento quando é necessário, tanto para fazer a análise do humor, né, junto com o psicólogo, que muitas vezes existem camadas desse humor que nós não vamos conseguir regular com a psicoterapia. E muitas vezes a não regulação farmacológica adequada, né, feita por um profissional que conhece comportamento alimentar, que conhece as idiosincrasias do comportamento alimentar e que tem a sua repercussão no comportamento. Então a psiquiatria pode ser muito relevante para a gente tratar do humor. Existem vários transtornos de personalidade e transtornos de humor que eles interferem na relação da pessoa com o corpo e com a comida. Como, por exemplo, um transtorno de ansiedade que tenham traços obsessivos importantes, que muitas vezes geram aquele martelar sobre comida o tempo inteiro, uma vontade de buscar alimento e muitas vezes até compulsão na vida, que não só necessariamente é alimentar. Né? Pode existir traços compulsivos no comportamento global da pessoa e esses traços se manifestarem no comportamento alimentar. É por isso que a personalidade da pessoa que emagrece deve ser examinada, compreendida. E quem faz isso é um técnico do comportamento, um psicólogo, especialista, de preferência em comportamento alimentar, porque existem vários aspectos que são relevantes dentro disso, né? Então, cada um fazendo a sua etapa. O endocrinologista é importante, o clínico geral, o psiquiatra, o nutricionista, o educador físico, né, todas as especialidades que contemplam um programa em cada etapa na sua melhor condução. Então, se nós não atentarmos e não tiver uma boa dose de autoconhecimento e conhecimento de personalidade para uma condução adequada,
é provável que o seu programa de emagrecimento venha a fracassar, porque nós não sabemos e não conhecemos o encaixe, como que nós podemos colar, né, o seu processo de emagrecer com o jeito de você ser, porque nossa personalidade é como nós existimos no mundo, é a nossa forma de ser no mundo, e isso é fundamental. Por isso, queridos, prestem muito atenção, e não é um autoconhecimento de dicas sobre autoconhecimento, é um autoconhecimento sério, relevante, conduzido tecnicamente e adequadamente por os profissionais que são preparados para isso. Preste muita atenção nisso se você ainda não inseriu exatamente quem você é dentro da sua forma de emagrecer. Pode ser que você vá peregrinar em busca de novos emagrecimentos e chegar sempre ao mesmo lugar, que é de recuperar teu peso depois de ter emagrecido. Sublinhe-se então a importância da personalidade e do humor que corresponde a ela dentro de um processo bem sucedido de emagrecimento. Obrigada pela tua atenção nesse vídeo de hoje. Espero que você reflita sobre isso e isso possa auxiliar você nas suas próximas decisões. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.